Então, primeiro queria-te me agradecer, sei que tiveste jogo hoje, complicado, ainda vir aqui a tempo de Não, nem falarmos aqui peguei, um nem pouco, peguei. falares um pouco aqui da tua experiência, partilhares aqui um pouco a tua ideia. Por isso agradeço-te a ti, agradeço às pessoas que lá em casa que nos estão a ouvir. Por isso, ó José, comece pela primeira pergunta, tu ainda és novo, 31 anos. Como é que tudo começou? Como é que surgiu este gosto pelo futebol, esta paixão pela análise também? Onde é que tudo começou? Fala-nos aí um pouco, para conhecermos um pouco o José. Sim, eu joguei pouco tempo e a um nível muito baixo como jogador, mas nada especial. E cedo percebi que pela via do jogador não ia conseguir se ingrar no desporto que tanto gosto e comecei muito cedo, pronto, aos 18 entrei na Faculdade de Desporto normalmente e no início do segundo ano, na época 2010-2011, comecei logo a treinar uma equipa de pequeninos e começou aí. Uh, Comecei num clube assim pequenino, que era o Maceira da Maia, que é em Vila do Conde, e depois no ano a seguir, que é o ano do centro de treino na FADEUP, fui para uma escola do Sporting, onde fiquei bastantes anos, fiquei 10 épocas lá. Fui fazendo mais algumas coisas ao mesmo tempo, no futebol e não só. E depois, há duas épocas, surgiu a oportunidade de ir para a Polónia num projeto de Sporting também. Fui, entretanto voltei a Portugal, fui para o Nogueirense e agora estou desde fevereiro na Noruega, aqui num projeto que tem vários clubes, e assim o mais conhecido é o Brann, mas trabalho com vários clubes aqui. Ok, José. E como é que surgiu este convite para ir para a Noruega? E porquê que aceitaste este desafio? Olha, o convite surgiu através de uma plataforma da Footstage Sim. e não sei se tu conheces, e Uhum. surgiu a partir daí. Conheço. Pronto, e foi tudo muito rápido. Eu estava a trabalhar no Nogueirense e surgiu a proposta e tive um dia para decidir e o projeto é interessante e financeiramente também são valores que não se comparam com o que ganhamos em Portugal. Sim, isso também conta-se, claro que isso conta sempre muito quando nos aparece uma proposta no estrangeiro, porque gostamos muito de estar em Portugal, mas é algo que, que não podemos fugir, não é, José? Exatamente. Eu costumo dizer pronto, eu já estive tanto na Polónia como na Noruega. O futebol em Portugal é muito melhor, mas aqui garantem-nos outras condições e conseguimos ser profissionais ou tentar. Sim, as Conseguimos viver condições, disto. sim, as condições são melhores até em escalões mais ou inferiores, ou até em ligas inferiores, dão mais valor, pagam, pá. Isso não é isso que está agora em questão, mas em termos financeiros é muito mais vantajoso. Mas falando também um pouco dessa tua experiência que estás aí, falando um pouco mais nessa na Noruega, pá, que contexto é que tu encontraste quando chegaste aí? Pá, sabemos que os países nórdicos não é um país que aqui em Portugal é muito conhecido. Não, qual é Opá, que foi a grande diferença de Portugal mais daí para os países? a grande diferença, e que destaca muito Portugal e mesmo da Polónia, e eu também fiz Erasmus em Espanha, também vivi ali um bocadinho o futebol. A grande diferença é que o futebol aqui não é o desporto número um. Então, muitos miúdos praticam o futebol para estar com os amigos, ou seja, há aqui um. Não vou falar de amadorismo, mas a nível de gostar de futebol, é de um amadorismo comparado ou de perceber o jogo, quando comparado com os jogadores portugueses. Ok, pois. Em termos de nível individual, sabemos que países nós a evoluir, têm vindo a evoluir, mas que jogadores é que destacas aí? Pá, já estás aí desde fevereiro, que jogadores aí que destacas aí um pouco, Olha, fala um pouco mais da Liga Noruega, que se destacam aí um pouco para ti. Pois as pessoas aqui não conhecem muito a Liga da Noruega. opá, o Branco está na segunda divisão, já garantiu a subida à primeira, mas desceu o ano passado. Imagina, final faltam 3 meses para acabar, ou 2 meses e meio, e ele já garantiu. Ou seja, os jogos que eu vejo aqui são jogos que têm muita história, que por norma ganham por muitos, ou eu acho que ele só teve 3 empates, 3 ou 4 empates e o resto tudo vitórias, facilmente.
Em relação à formação, que é onde eu estou inserido, por isso é mais fácil para mim falar. Acho que quanto mais eles crescem, se calhar menos assim jogadores criativos e mágicos aparecem. Eu acho que o desporto coletivo, ao não ser visto como o principal desporto aqui, eles levam muito para o individual. Então acaba por fazer muitos treinos individuais, muito trabalho de força, mesmo em idades inferiores e essas coisas. E acho que vão acabando por castrar os jogadores. E então quando eles chegam ali, sei lá, iniciados, juvenis, chegam numa fase que percebem tão pouco do jogo e que tiveram ali uma formação tanto 1 para 1 ou 2 para 2, ali tantos jogos, o jogo foi tão encurtado que eles depois, quando chegam ao jogo realmente dito, têm muita dificuldade em interpretar e em ter algum sucesso, porque lá está, se limitares aqui um exercício de 1 para 1, é só exercícios em que tens 1 contra 1, vais tirar as outras referências ambientais, não é, do jogo. É interessante perceber a diferença que existe de país para país, falando mais aqui de Portugal, que não se procura muito focar nisto. Então, qual é que é a grande, em termos de formação, que dizes, falando um pouco da formação, porque onde estás mais inserido, qual é a grande diferença entre a formação portuguesa e a formação nórdica? Qual é a grande diferença? Olha, eu acho que começa principalmente nos jogadores. Os jogadores em Portugal, e se chegarmos a um patamar um bocadinho mais elevado, querem estar ali porque querem mesmo ser jogadores. Aqui é um bocadinho diferente, porque lá está, a nível financeiro os salários são muito mais elevados, então apesar daqui os salários serem elevados, mas o jogador profissional vai ter um salário se calhar um bocadinho banal em relação a outras profissões, o que não acontece em Portugal. E eu acho que isso faz muita diferença. Ou seja, os jogadores que jogam em Portugal querem mesmo ser jogadores, ou procuram mesmo isso. Os jogadores que jogam aqui jogam um bocado gostam de futebol, querem divertir-se e não há grande cultura futebolística, até porque há pouca gente a apoiar equipas locais. A maior parte é equipas inglesas e são mesmo os clubes de coração deles são clubes ingleses. Então, como tu falaste em termos da formação, que ainda fala-se muito na parte física, achas que ainda continua muito o reforço, pá, falasse muito desses países pela parte física, achas que isso está a existir um pouco a mudança de paradigma de haver mais para o trabalho técnico-tático nas formações, achas que isso ainda não está a acontecer na Eu, eu Noruega? acho, eu acho que os treinadores os treinadores no geral aqui, têm muita dificuldade em perceber um jogo coletivo como um todo. Ok. Então, às vezes, reduzem ou fragmentam ali partes do jogo, mas empobrecem, não mantêm a essência do jogo e tentam reduzir muito porque estão habituados, opá, com o ski. Eles têm muito boas equipas no handball, mas mesmo assim são desportos completamente diferentes. Mas eu acho que eles estão muito mais focados para o individual e depois acabam por cair no erro de ir para o trabalho de força exagerado. Não sei se queres entrar um bocadinho por aí ou não. Isso Não, já é uma então, falares conversa um se pouco calhar também o longa. que é que achas que falta então aí em termos da Vá, formação para dar ali Eu, um eu, salto, o que é que eu, achas que eu, falta? tanto aqui como na Polónia, acho que o perceber o jogo ali, acho que os treinadores portugueses e os jogadores, por consequência, têm ali uma forma muito peculiar de perceber o jogo e conseguimos adaptar-nos ao que está a acontecer. Ou seja, aqui é muito como é que vamos jogar? E 4-4-2, 4-3-3, e é muito aquilo. Não conseguem perceber que as dinâmicas, que um 4-4-2 pode se transformar num 4-3-3 ou num 3-5-2 facilmente durante um jogo. E eles aqui são muito agarrados. Ok, é 4-3-3, estou aqui, sou o defesa direito, não posso subir porque sou o defesa. Não pensou muito nas E, dinâmicas, nas relações entre os jogadores. exatamente. Opa, eu acho que quando comecei como treinador havia muito isso em Portugal também. Se calhar pelo nível também ser um bocadinho mais baixo. Que era eu sou defesa, não posso atacar. Mas eu acho que ultimamente as equipas que tive em Portugal
os jogadores viam muito futebol e viam com olhos de ver, Claro. não é do jogo estar a dar na televisão, que eu acho que é o que acontece aqui. Eles têm o jogo a dar na televisão e poucos veem com olhos de ver, porque há aqui bons jogadores, e como também havia na Polónia, e tão bons como em Portugal. Mas eu acho que essa parte de perceber o jogo e saber adaptar e adaptar às necessidades faz muita diferença do jogador português para o resto dos jogadores. E se calhar é por isso que, com uma população tão baixa, conseguimos estar sempre ali entre Um dos os melhores. melhores. Ok, Zé, isso é interessante, mas em termos de formação também, para tocar também noutros temas, para saber a tua opinião em relação a outras ideias, achas que também sabemos que não é o desporto, entre aspas, rei aí, não é o desporto principal, como tu disseste muito bem, mas achas que é também a formação, treinadores que não têm tanta formação, achas que é por isso que também apostam muito em treinadores, em outras áreas? Oba, eu não sei se posso dizer a formação, porque aqui, e muito mais facilmente que em Portugal, um treinador tem um UFA, se calhar um UFA Pro, não sei, não conheço nenhum aqui, mas muito facilmente o treinador tem acesso ao UFA, ao contrário de em Portugal, que sei lá, há 20, 30 vagas por ano, e quando há, É outro assunto, não é? e, Dá uma discussão grande. exatamente. Mas, ou seja, os treinadores acabam por ser formados, mas a formação acho que não é tão boa como é em Portugal, e aí também posso falar, porque eu estive na FADEUP e na FMH, ou seja, apesar de ser ali duas visões muito diferentes, eh, acho que as duas se enquadram, e é por aí que há bons treinadores a sair dos dois lados, mas aqui é esse o problema, e depois é o retirar a competitividade, porque eles querem ser tão corretos, querem ser, por exemplo, constantemente aqui treino com a equipa A e B em conjunto. E só se divide ali nos jogos e o mínimo possível, que é para não ferir suscetibilidades. E acaba por empobrecer o treino e consequentemente os jogos, não é? E é um bocadinho por aí. Eu acho que essa falta de competitividade que eles têm, que eu acho que os portugueses têm de forma natural, eu acho que 90% do jogador português, se perder, vem embora chateado. Enquanto aqui, pronto, eu tenho tentado incutir na equipa que acompanho mais essa, e até hoje empatámos, e eles até vieram chateados com o empate. Pá, pronto, tem esse lado mau de eles estarem chateados, mas também tem o lado bom, é porque querem evoluir e que estão focados naquilo que estão a fazer. Mas eu acho que essa perda de competitividade, aliado à má formação dos treinadores, vou dizer assim, não sei se posso considerar má, ou à diferença de formação de treinadores, leva a que o futebol seja bastante diferente. Ok, também iremos já depois tocar aqui uma espécie em relação a falar um pouco sobre a tua ideia. O que é que achas também que faltam as equipas? Que sabemos do Bodo Glimt, que fez o que fez na época passada das competições europeias, à Roma de Mourinho, Rosenborg e até o Molde que está nas competições europeias. O que é que achas que falta, o que é que achas que faltam essas equipas para até fazerem frente? Eu não digo ganhar a Liga dos Campeões, sei que é impossível, não digo impossível, o futebol não, mas é muito difícil, ó José. Mas em termos para competir tipo, com a Liga Conferência, chegar longe na Liga Europa, o que é que achas que falta? Porque até são clubes que até estão bem apedrechados em relação até na Liga da Noruega. O que é que achas que falta essas equipas para competirem mais com os clubes? Eu não digo de elite, mas aqueles mais Sim. medianos. Eu não Contra o conheço. Braga, imagina contra um Braga, houve uma grande Eu discrepância não em termos de valores. conheço. Eu não conheço a realidade dessas equipas de perto. Conheço a do Bran, opá, que apesar de estar a jogar a segunda divisão, é uma equipa de primeira e profissional. Mesmo Ok? a segunda equipa do Bran, não posso dizer que é 100% profissional, mas treinam, por exemplo, treinam de manhã todos os dias, ou seja, já dá ali Sim. um adianto grande. Mas eu acho que falta um planeamento a longo prazo. Talvez também falte muito nas equipas portuguesas, principalmente nos escalões inferiores, Uhum. mas um planeamento a longo prazo e acredito, imagina, eles conseguem facilmente trazer treinadores portugueses, espanhóis,
maioritariamente para cá, mas depois também têm que lhe dar liberdade ou para trabalhar um bocadinho segundo os nossos métodos e metodologias. Isso é um bocadinho difícil de impor. Eu acho que impor até é impossível, mas é um processo demorado e que se calhar, não sei se os treinadores dos séniores vão ter tempo para fazer esse planeamento e a longo prazo, mais que uma época. E eu acho que é por aí que tens muitas equipas que estão nas competições europeias, ou, por exemplo, o Brann é um exemplo, já foi campeão, teve nas competições, desceu, e há muitas equipas aqui na Noruega que vão um bocadinho por aí. E eu acho que isso transparece mesmo a falta de planeamento a longo prazo. Ok, já. Agora falando um pouco do teu trabalho aí, fala-nos um pouco também qual é os escolões que tu, para as pessoas estarem a perceber, os escolões que tu trabalhas aí na Noruega e se é só com um ou trabalhas com vários. Como é que funciona aí o teu trabalho aí? Eu trabalho com. Eu vou explicar, vou resumir assim como é que funciona. As equipas profissionais, que aqui em Bergen, onde eu moro, há duas, que é o Brann e o Ozar, estão as duas na segunda divisão, podem competir nos campeonatos nacionais Ok. de, de formação. Então, o que é que acontece? As equipas distritais não podem. E os jogadores das equipas distritais, por exemplo, o Brann pode ter um plantel de 12, 13 jogadores, e depois, quando vai para o jogo, pode trazer qualquer jogador de qualquer equipa das distritais. Então, o que é que nós fazemos aqui? Eu trabalho com alguns clubes. Aliás, neste momento até só estou a trabalhar com um para além do verão. A época aqui reiniciou agora, não é? É a Winter Sim, Season. sim, claro. Uh, Na primeira metade da época estava a trabalhar com dois. E pronto, trabalho com um. E ao sexta, sábado e domingo reunimos os melhores jogadores da cidade no verão e damos ali um treino. Mas é um treino muito. Lá está. Para um treinador português, eu acho que é difícil, porque não há ali uma ideia ou não há um. É estar ali, fazer um exercício, fazer exercícios interessantes e tentar perceber quem são os melhores jogadores para depois selecioná-los. Até trabalho aqui é um dos principais aqui responsáveis da Academia do Burano, até é o Caradas, que jogou no Benfica. Pois é, para nós portugueses, e falando também para mim, é um bocado estranho. Às vezes estamos, quando eu comecei a fazer pré-épocas com muitos jogadores, começou já e achava complicado, epá, temos que reduzir isto porque é muitos jogadores aqui para que depois estamos a chegar a um momento da pré-época decisivo. Isso é um bocadinho, mas é como tu dizes, mesmo não sendo o desporto o rei, desvaloriza um pouco, não é? O Exato. futebol. Porque Isso, imagina, estes treinos do Brano, há escalões que têm muita qualidade, mas aquilo são se calhar uns 50, 60 jogadores, 5 ou 6 treinadores. Fazemos há um dos treinadores que é o responsável para planear o treino, dividimos aquilo em 3 ou 4 grupos e fazemos o mesmo treino, mas tentamos dividir de forma qualitativa, mas dividimos aquilo e depois não há continuidade. No próximo treino já posso ficar com outro grupo e e as idades? Com que idades é que trabalhas mais? eu aqui trabalho do sub-12 ao sub-14 no Brano e trabalho do sub-13 ao sub-15 no Soreida, que é a tal equipa que eu acompanho mais de perto. Ok, então em termos de trabalho, em termos de preparação para um jogo é complicado, então, preparação aí. É muito complicado. Neste momento, opá, tenho ali não tenho muitos jogadores, mas tenho ali um grupinho de jogadores focado. Consegui que eles mas andei a alterar os dias dos treinos conforme encaixar, por exemplo, nos treinos de. Agora que não há neve, não há muito esse problema, mas quando há neve, os treinos de ski ou os treinos de natação, os treinos de handball, há jogadores que fazem ali treino de natação e depois vão fazer o treino de futebol. E, e pronto, tentámos encaixar. Tenho ali um grupo de 12, 13 jogadores que vêm praticamente sempre e tenho conseguido planear um bocadinho melhor. E como é que Mas preparas? Como é que fazes essa preparação da semana? O que é que procuras de focar no treino para ajudar
os Tu jogadores. tinhas, tu tinhas-me dito que íamos falar sobre a semana de treino e eu até pus aqui ao lado os três morfociclos que eu usei, um na Polónia, o outro no Nogueirense, que foi onde eu tive depois de estar na Polónia, e outro aqui. Opá, e selecionei aqui três à sorte. Na Polónia era muito fixe, porque apesar de ser formação, aquilo, tínhamos abertura para trabalhar aquilo como profissionais. Aquilo tinha um protocolo com um colégio, os jogadores eram todos da mesma turma, então os treinos eram sempre às 8 ou às 10 da manhã. Pronto, essa parte era muito fixe. Pá, depois, lá está, havia a parte que falha, que é eu era coordenador, dava ali os treinos, em conjunto com o treinador, fazíamos tudo, mas éramos capazes de estar a semana toda a treinar uma coisa e chegar ao jogo e, e eu não percebia nada da palestra, não é? E quando me apercebia, então, ele tinha pedido coisas completamente diferentes e eu acho que tanto na Polónia, que eram, lá está, que tinham essa competitividade e queriam ser jogadores, mesmo como aqui com os melhores jogadores, e eu acho que os jogadores que são bons, que querem aprender e querem evoluir, mas depois não há um contexto para os inserir. Mas pronto, mas falando aqui, eu tirei aqui um na Polónia, assim muito resumidamente, pronto, no dia a seguir, de domingo a domingo, é isso que queres, não é? Sim, podes falar assim só para percebermos um pouco. Opa, ou se quiseres falar mais no Nogueirense eu tinha as coisas mais controladas, porque os jogos eram sempre no mesmo dia. E Mas pronto, como é que, em relação, tu por aí, neste norma, momento, diz. por norma por exemplo, no Nogueirense, jogava ao domingo de manhã, tinha treino à segunda, porque tinha que ter ali. Por norma, eu prefiro dar descanso no dia a seguir ao jogo. Mas como jogámos ao domingo de manhã e o treino à segunda, nos juvenis era às 9 da noite, pá, dava quase ali os 2 dias. Fazíamos um treino de recuperação com futebol, um torneio sempre de 4 para 4 num campinho que tínhamos lá reduzido e, pronto, e um trabalho complementar. Na terça-feira fazíamos situações mais reduzidas e algum tempo de jogo entre essas situações. Imagina, começávamos com o meinho 8 para 2, depois íamos logo ali jogo 10 contra 10, ajustar ali algumas coisas do jogo, 4 5 minutos parávamos, jogos reduzidos, voltávamos ao 10 para 10, jogos reduzidos e íamos. Mas se quiséssemos dar mais 10 para 10, começávamos com o 10 para 10, ou 11 para 11. Se quiséssemos fazer eh, mais puxado fisicamente, começávamos com os jogos reduzidos. À quarta, fazemos o treino mais geral, mais já a pensar no próximo jogo. Tínhamos folga à quinta, pronto, não era muito do meu agrado, mas era como tinha que ser e temos que nos adaptar, não é? Claro. E depois, na sexta, fazemos um treino mais. Tocávamos mais ali em pormenores, pronto, velocidade de contração, bolas paradas, ajustávamos ali algumas saídas, pontapé de baliza ou alguma coisa que quiséssemos fazer mais estudado. E pronto, ao sábado folgávamos e jogávamos ao domingo. Ok, em termos, já que estás a falar nesse tempo no Nogueirense, era juvenis, não era? Acho que foi isso que disseste. Era juvenis e júniores, mas o juvenis era onde tinha as coisas mais estruturadas, porque os júniores era sub-18, então muitas vezes iam jogadores ao sub-19, que é campeonato nacional, e às vezes o planeamento, à última da hora, tínhamos que alterar muitas vezes, ou porque faltavam jogadores, e porque os treinos eram à mesma hora do que a escola. Então, nos sub-18 tivemos ali alguma dificuldade de planeamento, e até quando eu podia, até juntava e treinava as duas equipas em conjunto. Mas em termos de preparação também, visto que já são 17, 18, ou mesmo 19 anos, mas fundamentalmente 17, 18 anos, era difícil preparar o adversário, seja que não tinhas muita informação, focavas-te muito na tua própria equipa. Procuravas também, então, gravar os teus jogos, como é que procuravas preparar em termos da tua ideia de jogo e mostraste também, se mostravas aos jogadores vídeos de comportamentos quer treino, quer do próprio jogo, para os ajudar também a evoluir certos aspectos. Como é que fazias isso? Olha,
no Nogueirense não mostrava muito vídeo, porque nós não tínhamos tempo para fazer ali uma apresentação de vídeo. Não tínhamos tempo, os treinos eram tarde, não íamos estar a fazer depois. Estar a pedir para vir antes também era complicado. Então o que eu costumo fazer nessa situação é, por exemplo, criar um grupo no Facebook ou assim e tentar pôr lá os vídeos. No Nogueirense, como não nos era permitido, opá, por questões dos jogadores não partilhar nas redes sociais, assim como ainda são jovens, não é? E lá está, é um bocadinho dar ali ao adversário alguma informação. Então, como nós não partilhávamos, não podíamos partilhar vídeos com os jogadores, pronto, isso ficou um bocadinho para segundo plano, mas gravava, sempre fazia um exercício novo, gravava o treino, sempre que podia gravava o treino também, e os jogos não gravava todos, mas sempre que podia também gravar. Ok, em termos. Sempre que sentia necessidade de analisar alguma coisa, Acabas gravava. de gravar. Mas, Ok. mas o foco era sempre era manter a nossa ideia de jogo, tentar mudar ali uma coisa ou outra durante a semana e trabalhar naquilo sempre igual. Se calhar eu falhei ali a segunda volta, só fiz 2 jogos da segunda volta, porque entretanto vim para aqui. Se calhar na segunda volta, como tu já conheces mais ou menos as equipas adversárias, Já ajuda. já consegues planear mais aí. Eu lembro-me que, por exemplo, a primeira jornada da segunda volta foi com o Varzim e nós já ajustámos ali, Certo. um ala já baixava mais para compensar o extremo deles e já jogámos mais na estratégia. Mas sim, completamente com falta de informação, temos que nos centrar mais no jogo da nossa equipa. Claro, e isso, também quando comecei foi muito assim, quando comecei no Godás, no Sousense, foi muito assim, por isso também te coloco aqui essa questão, que é, visto que não tínhamos, neste caso tu não tinhas a informação do adversário, ias para o jogo, entre aspas, quando era a primeira volta às cegas, tinha que haver ali uma rápida reação em termos de observação de alguns aspectos. Como é que procuravam fazer isso? Imagina, se era só no banco, procuravas que alguém fosse para zonas superiores para te ajudar, como é que procuravam trabalhar esse aspecto, visto que como tu disseste muito bem, não havia informação do adversário? Será que procuravas ter fazer algum trabalho ali rápido? Nos jogos em casa, o coordenador, se estivesse presente, fazia esse trabalho bancado. Depois, eu também acabei por fazer muito porque tive algum tempo suspenso, então acabei por fazer um bocadinho esse trabalho. Mas pronto, e o treinador adjunto é que tinha mais, porque eu tive ali um mês e pouco suspenso e depois apanhei logo outra suspensão, então falhei ali uns 5 6 jogos seguidos e pronto, fazia isso. Mas olha, no Nogueirense, como o campo tem as dimensões máximas, nós em casa tentávamos sempre dominar com a largura máxima e pôr o avançado na profundidade, fixar ali os centrais na máxima profundidade. Fora, dependia muito. Se o campo fosse pequeno, tentávamos mais jogar no contra-ataque, mas tentávamos sempre, porque nós estávamos a jogar com a equipa de sub-16 no campeonato sub-17 na primeira distrital, e pronto, apesar de sermos um ano mais novos, a nível tecnicamente éramos melhores, e então tentávamos sempre dominar o jogo. Opá, às vezes perdíamos ali um bocadinho na parte física, não é que um ano naquelas idades faça muita diferença, mas às vezes fazia na quantidade de jogos que tínhamos. E o que também fizemos, que acho que foi muito bom pôr aos jogadores, como tínhamos um plantel grande, inscrevemos também uma equipa na segunda divisão distrital e os não convocados dos Competiam lá. sub-16 e dos sub-15 competiam lá e deu sempre andamento de forma a não termos que, por exemplo, à segunda-feira fazer um treino diferente, porque todos tinham jogado no mínimo 45 minutos. Ou a Interessante. maior parte deles, se calhar havia sempre 3 ou 4 que não, mas Sim, mas maioritariamente. era uma boa ideia para pôr o Sim, grupo sim. que não jogava, os que jogavam menos, existe sempre isso, que tivessem a jogar e estar sempre em condições quando fossem chamados para a principal em termos do. Mas diz-me uma coisa, visto também em termos disto, estamos a falar agora de, do Nogueirense também, em relação também às bolas paradas, ofensivas, mais ofensivas, primeiro ofensivas, visto que não sabias como é que, não sabias, não sei se colocavas alguém e ver um outro jogo do adversário, supostamente certeza que não. Tentávamos, mas era difícil porque era quase sempre a mesma hora.
mas, por exemplo, nos juvenis aí no Porto há alguns jogos ao sábado e quando acontecia, E quando não tinhas acesso a isso eu das bolas tentava ir ver. paradas, imagina, não sabes o posicionamento, como é que, como é que treinavas isso durante a semana em termos de bolas paradas, quer ofensivas e também podes falar um pouco de defensivas, como é que Pá, defendias a zona, de individual, como é que isso funcionava? por norma, entrego essa. Pronto, converso com o adjunto e entrego essa parte totalmente a eles. Ok. No Nogueirense, como éramos só dois, nos juvenis, pronto, estamos a falar aqui mais de juvenis, como éramos só dois, trabalhávamos isso em conjunto e nas defensivas, por exemplo, cantos defensivos, tínhamos isso bem estruturado a defender à zona e marcávamos um ou dois jogadores que já soubéssemos que eram potenciais marcadores ali de golos Ok. ou os mais altos. Se calhar o primeiro canto, a referência era o mais alto. E, mas pronto, seria por aí. Mas maioritariamente à zona. E opá, os ofensivos, eu acho difícil trabalhar com juvenis, porque é aquele treino cansativo, não é? Estamos ali só a trabalhar para aquilo e aquilo acontece 3 ou 4 segundos. Então, o que eu tento fazer para treinar isso é pôr ali uma baliza, marco duas áreas, ponho uma baliza, uma equipa a defender, outra equipa a atacar, e a equipa que está a defender tem que marcar na baliza ali a 40 metros, mais ou menos, e a outra tem que marcar, tem que atacar a bola. E pronto, podíamos ter um canto ou outro curto, mais planeado, mas canto para a área era um bocadinho atacar certas zonas de referência e o resto era o que saísse. Ok. Falando agora um pouco também, gostaria de saber qual é a tua opinião em termos da análise. Na tua opinião, uma equipa, primeira, segunda liga, quer aqui, quer aí na Noruega, na Polónia, quantos analistas é que achas que era necessário ter, na tua ideia, consoante a análise do adversário, a análise da própria equipa? Há treinadores que dividem e dão responsabilidade a um treinador para ficar organização ofensiva ou até defensiva. Como tu queiras organizar, gostaria de saber qual é a tua opinião em relação à importância também da análise na equipa. Fala-nos um Olha, pouco sobre isso. eu fiz a análise das equipas adversárias no Friamundo quando eles estavam na segunda liga em 2013, acho eu. E opá, a maior dificuldade que eu tinha era também foi ali uma altura que a televisão não dava para puxar para trás e era Uhum. difícil conseguir os jogos. Pronto, mas a maior dificuldade era só ter uma pessoa para fazer os jogos todos, acabas por só conseguir ver um jogo. Eu acho que ver um jogo é insuficiente para Muito. fazer uma análise. Por isso, eu vou-te dizer que acho que três analistas a observar o adversário, eh, se for só para fazer a análise, são importantes. Pá, pode ser um treinador adjunto ou não. Hum, Claro. E, e eu acho importante ele estar sempre todos integrados na equipa técnica. Imagina, eu no Friamundo fazia a análise, ia no primeiro treino, entregava o relatório, na altura em papel, porque não conseguimos ter imagem. Nessa Às desse vezes, tempo. às vezes conseguimos uns prints ou outros, mas pronto. Ou filmava a tela do computador com o jogo a dar. E, mas pronto, integrava, entregava o relatório, pá, depois estava ali no treino, participava como, sei lá, podia ajudar a meter e tirar os cones, mas não muito mais que isso. E então não era parte integrante da equipa técnica, era, pronto, estava ali, mas era super bem tratado, mas não participava nos exercícios. Então era um bocadinho ali duas realidades separadas. E eu acho que tem que ser Sentiste um bocadinho à parte. não é de sentir à parte, imagina, tem que ser integrado. O que tu estás a analisar vai ter que fazer parte do treino para a próxima semana, senão a tua análise não Não vale. valer. Pronto, se calhar o treinador vai saber algum ajuste ao outro e vai dar um feedback ao outro, mas com isso, eu lembro-me, por exemplo, que no Feirense o Rafa, o que agora está no Benfica, se destacava muito, pronto, era um bocadinho marcar ali qual eram os melhores jogadores, os melhores, o melhor corredor, o melhor setor, perceber mais ou menos ali as bolas paradas. Pronto, era ali uma informação muito que depois não havia transfer para o treino. Eh, eu acho que
na minha opinião, nunca trabalhei assim num clube com um analista só como eu queria, não é? Eu Claro. acho que ter três, porquê? Porquê é que eu digo três? Para permitir ver três jogos por fim de semana e andarmos sempre, ver ali pelo menos três jogos de cada equipa. E analisar três jogos de cada equipa e a partir daí tentarem. E na segunda liga também a maior dificuldade era que a maior parte das equipas não há um padrão. Ali é uma de sobrevivência e tens as equipas B que jogam muito bem, mais uma ou duas que apostaram para subir e o resto anda ali mais a sobreviver do que a jogar. E continua assim, ainda passado 10 anos, eu acho que ainda continua assim. É uma liga E muito competitiva. é isso, é isso. É uma liga É difícil. competitiva e que qualquer ponto conta. Sim, E, e eu acho que um bocadinho por aí, acho importante ter três pessoas a analisar, ou provavelmente agora com os jogos, ter os jogos no computador ajuda, mas analisar pelo menos três jogos, três, quatro jogos de cada equipa, os três jogos anteriores, acho importante ter isso em é foco. isso. Ok, estamos a terminar. Que não gosto de ser os 40 minutos, depois isto vai para o Spotify e as pessoas gostam de ouvir muito isso quando estou a ir para o trabalho ou na hora do almoço. Por isso, tem aqui também uma questão em relação ao teu futuro. Sabemos que não estás aí há muito tempo, mas fala-nos também um pouco o que é que as tuas expectativas para o futuro, se tu gostarias de regressar a Portugal para algum contexto em específico, ou se até a tua ambição é progredir e ir no estrangeiro para projetos superiores, da Primeira Liga ou Segunda Liga Sim. de escolhas diferentes. Qual é a O tua, meu a tua ambição? objetivo, o meu objetivo ou a ambição sem dúvida ir para projetos profissionais, a nível sénior, tanto em Portugal ou no estrangeiro, mas em Portugal acho difícil pela questão financeira, mas totalmente aberto para poder regressar e que é um futebol que eu gosto e que acompanho muito, que até é de futebol, eu acompanho as ligas todas, constantemente, as ligas portuguesas e gosto muito. Então acho que é um bocadinho por aí. Mas se tiver que aparecer noutro país, isso agora. Não excluís aí Não, eu acho que possibilidade. o difícil é ir a primeira vez. A partir daí, acho que é um bocadinho uma profissão do mundo e que se tiver que aparecer aqui ou noutro lado qualquer, acho possível. Sim. José, passou rápido aqui 40 minutos. Uh, É verdade. não quero, como eu disse, gosto de fazer aqui 40 minutos para que depois isto vá para o Spotify e depois as pessoas possam ouvir isto e não fique muito extenso. Agradecer-te pela disponibilidade, sei que foi um dia difícil porque tiveste jogo, partilhares aqui um pouco a tua ideia e responderes aqui como é que isso está a correr na Noruega, como é que surgiu, isso que falámos tudo aqui. Agradecer às pessoas também por ouvirem aqui o José e a partilha dele. Acho que é sempre interessante partilharmos aqui as nossas ideias. Espero que ele tenha ajudado a esclarecer ou até fazer vocês pensarem um pouco sobre a ideia dele que ele saiu daqui começou não começou, mas esteve aqui numa equipa como eu sou do Norte, no Nogueirense, conheço bem. Por isso, é mais uma vez obrigado. O maior sucesso em termos profissionais e pessoais e num futuro próximo podemos conversar mais um pouco sobre outros temas, ok? Ok, João, olha, obrigado eu pelo convite e sempre que quiseres, diz-me se eu tiver disponibilidade. É tranquilo para falar de futebol, estou sempre aí pronto. Ok. Obrigado, Zé. Vá. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, Um tchau. abraço.